O que significa sucesso para você? A ênfase com a qual eu transformo essa pergunta em algo pessoal não é à toa. Diferentes contextos tornam os desejos e conquistas completamente únicos. Para algumas, é sobre um número alto na conta bancária. Para outras, é sobre ser a primeira da família a ter um diploma universitário. Também pode ser sobre ter 1 milhão de seguidores, enquanto para outras, é sobre conseguir acompanhar de perto o crescimento dos seus filhos. E, se permitem trazer um momento mais pessoal, o meu desejo de vitória hoje é sobre construir uma carreira que eu me orgulhe e conseguir viver uma vida que eu ame ao mesmo tempo. Eu sei que parece simples, mas essa conta é bem difícil de fechar. Especialmente se você, assim como eu, vive no maravilhoso Vale das Perfeccionistas. Esse grande limbo mental em que uma vozinha interna está constantemente dizendo: ainda não está bom o suficiente. O perfeccionismo é a personificação mais cruel da autossabotagem. Errar, como bem disse Alexander Pope, é o que nos torna humanos. Por isso é uma violência com nós mesmos tratar como fim da linha toda vez que cometemos um equívoco. Um fracasso não nos transforma em fraudes. E um erro, por pior que seja, não é capaz de definir uma carreira. Em um trecho do livro Observações sobre um Planeta Nervoso, o autor Matt Haig fala sobre como a felicidade está sempre conectada a conquistas futuras. Algo como: quando eu estiver ganhando X reais, aí sim vou me considerar bem-sucedida. Ou quando eu tiver minha casa própria, posso enfim descansar. Aqui está o que sabemos com certeza: não há fim para o querer. Assim como uma boneca russa, é comum, assim que conquistamos um marco que deveria ser o que nos faria sentir bem-sucedidas, já mirarmos num próximo. E assim sucessivamente. Se a ideia de sucesso estiver associada a reconhecimento externo, aí sim esse ciclo jamais será fim. Você pode entregar o seu melhor, mas isso não significa que os outros irão reconhecer como tal. Por isso é tão importante ter como meta inicial algo que te dê satisfação própria. Menos sobre ganhar um Oscar, mais sobre se apaixonar pela construção do personagem. Uma vez que você está em paz com essas definições, fica mais fácil também saber como aceitar críticas construtivas e saber quando não aceitar críticas. Ou pior, exercícios de ódio. A verdade é que se formos esperar o momento em que chegamos no tal sucesso profissional para enfim viver com plenitude as outras áreas das nossas vidas, vamos morrer tentando. Porque seja essa definição escrever seu primeiro livro, uma promoção no trabalho ou um cargo bonito no LinkedIn, o caminho de uma carreira tem seus solavancos. Ninguém se sente um sucesso todos os dias. São nesses momentos que a autossabotagem nos acerta em cheio. Geralmente ela vem do medo do fracasso, mas também pode vir do medo do sucesso. Afinal, apesar de ser difícil de admitir, muitas vezes o maior temor que habita em nós é que nossos maiores sonhos de fato se realizem. Sejam bem-vindas ao segundo dia do Mulheres e Ambição, um evento idealizado e produzido pela Óbvios. Abrimos nosso segundo dia debatendo se existe fuga da autossabotagem em uma trilha do que determinamos ser sucesso para nós. Recebemos uma dupla pesadona, a CEO e sócia da agência Soco, Brisa Vicente, e Gabi Moura, Creative Data Leader também na maravilhosa agência Soco. Na sequência, abrimos nossos corações e contas bancárias para debater como trabalho, descanso e planejamento financeiro andam juntos, com Kelly Guzmão, CEO da Warren, e a psicóloga Caterine Rosas. Mais uma vez, quem me acompanha é a jornalista do Simplão e criadora de conteúdo na Óbvios, Roberta Camargo. Bora lá? Então vamos lá para o segundo dia do nosso evento Mulheres e Ambição. Gente, já introduzi vocês no monólogo, então assim, quero começar começando de uma maneira bem light. Vamos lá. Quando a gente fala sobre autossabotagem e procrastinação, a gente está falando de pequenos diálogos nem tão gentis que acontecem na nossa mente. Gabi, as vozes da sua mente são mais gentis ou são mais ou menos minions do mal, como são na minha? Vozes da minha cabeça, a fonte, vozes da minha cabeça. Cara, é meio ambígua essa relação, porque essas vozes dentro da gente, elas em algum momento precisam existir. Mas eu acho que essa pressão que a gente se coloca, né, o tempo todo, ela tem um papel duplo. Ela tem um papel, primeiro, de te manter numa disciplina,
no que a gente precisa ter nas nossas funções do dia a dia. Mas quando você não consegue colocar nessas vozes algum limite, isso é muito cruel consigo mesma. Eu acho que é aí que começa a autossabotagem, porque é quando você começa a se questionar se você é boa o suficiente naquilo que você está fazendo, se você é merecedora dos louros que você está recebendo. Então, veja bem, se você não é reconhecida, você pensa, putz, não estou fazendo direito. Se você é reconhecida, acho que está exagerando, eu não sou tão boa assim, para de me elogiar. Então, eu trabalho muito isso diariamente, o tempo todo, tentando me questionar de onde vem essa avaliação. Bom, para além de monólogos internos, eu acho muito legal, inclusive quando você fala sobre como que a gente aceita elogio, né? Porque eu acho que é muito intrínseco das mulheres, uma coisa assim, nossa, tá muito bom. Ai, imagina, foi a equipe que fez, não sou eu, para. Vocês aceitam bem elogio? Eu queria que todo mundo respondesse aí essa pergunta. Não. Nossa, esse elogio não. É muito louco. Eu não aceito, mas eu aprendi a pedir. Às vezes eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, tipo, hoje. Aí eu mandei pro meu melhor amigo, por favor, me mande palavras de afirmação. E aí ele, tipo, você é poderosa, incrível, blá, blá, blá. Porque se for alguém que eu confio falando, eu boto um pouquinho mais de fé do que eu mesma falar pra mim. Você é muito capaz. Maravilhoso, adorei. Mas se vier de fora, assim, sem eu pedir, eu já fico meio... Mas agora eu peço. Maravilhoso. É isso. Eu vou aprender a pedir. Eu aceito mais do que eu aceitava no passado, mas eu sempre tive um auto-boicote de quando a pessoa tá me elogiando, eu querer superar o elogio, entende? Ah, você é muito boa nisso, então eu quero ser melhor ainda para ser mais elogiada, quase que virando ali um jogo de ficar buscando elogios e reforços positivos. Então, assim, hoje eu aceito elogio, eu reconheço, eu fico feliz, eu até me abraço e falo parabéns, Brisa, por isso que você fez. Mas é um processo, não é uma coisa simples. Então, eu adorei sua dica de usar as ferramentas dos amigos também próximos. Aproveitando daqui, Bri, porque assim, falei antes de começar, falo gravando. Na verdade, tudo isso é um grande plano, porque eu quero ser a Brisa quando eu crescer, então eu quero aprender tudo com ela. Obrigada, ó, tô considerando isso um elogio. Muito bem! Aceitei, obrigada. E Muito bem, acolhi. É um baita elogio, porque enfim, Sim. já trabalhamos muito juntas e te admiro demais. Mas no que você falou, eu já reconheci um pouquinho você, algo que também existe em mim, que é o perfeccionismo, que é também um amiguinho da autossabotagem, da procrastinação. Com você tem um fator que é a maternidade. Porque uma coisa é você querer ser perfeita na carreira, querer ser uma mãe perfeita, essa conta não fecha, certo? Não fecha, é uma conta muito ingrata. A gente sempre brinca que né, a gente sempre fala patriarcado, capitalismo, mas acho que de fato, assim, o patriarcado e o capitalismo juntos corroboraram pra gente não conseguir fazer essa conta fechar. E acho que essa é uma coisa que é estrutural. Mas independente da coisa estrutural, acho que a gente próprio, né, que é um pouco perfeccionista, que é bastante, mas, né, tá aqui fazendo todo um papel, fica ainda mais difícil porque você se cobra de atender todas as demandas no mesmo momento. E uma coisa que eu aprendi é que não dá para atender todas as demandas no mesmo momento. Você vai ter que, de alguma maneira, priorizar o que é mais importante naquele momento específico. No caso específico da maternidade, a maternidade não é um projeto que você consegue controlar, né? Diferente de um projeto de trabalho que, claro, você tem muitas interferências externas, a maternidade ela é uma coisa viva, você está construindo um ser humano. Então, assim, não dá para falar sobre perfeição construindo um ser humano que não pode ser perfeito, né? Nunca. Então, eu acho que então, a partir do momento que você olha para isso, você percebe que você nunca vai ser perfeita na maternidade, ao mesmo tempo que você também tem que saber priorizar quando que você tem que estar presente e com foco nisso. Então, esse é o equilíbrio que hoje eu tenho trabalhado, né? Em que momentos que eu preciso estar presente na maternidade, colocar aquilo como foco, e em que momentos eu preciso, de alguma maneira, exercitar meu olhar mais para o trabalho e, naquele momento, confiar numa rede de apoio, seja escola, marido, enfim, qualquer familiares, tal, essa estrutura, para que eu consiga dar conta ali de estar inteira no meu trabalho. Porque também a coisa que não ajuda para uma perfeccionista é você não se sentir inteira em todas as coisas que você está ali participando. Não sei se respondi, mas é um pouco do que eu... Absolutamente. Eu acho que também tem a ver com... Eu acho bonito quando você fala não há controle. Porque muito dessa necessidade também, estou procrastinando, estou me auto-sabotando, e eu acho até bom questionar isso. Muitas vezes você não está procrastinando, você está só exausta. Como que é para você, Robs? Nossa, eu ia falar exatamente isso agora, porque hoje em dia eu me permito procrastinar às vezes.
Aprendi em Bom Dia Óbvio, isso tem muito a ver com insegurança, mas, cara, a gente tem limites, né? Que se a gente não respeita, o corpo diz, peraí, não dá. Então, principalmente, acho que trabalhando com criatividade ou dentro do meio que a gente está inserido, se a gente não tiver uma pausa ali para puxar o freio, para dar uma amenizada, as coisas não fluem. Não adianta forçar determinados processos. Então, hoje em dia, eu abracei a ideia de procrastinar às vezes. E eu ia até fazer essa pergunta pra Gabi. Enquanto mina preta, a gente sempre tá na ideia de ter que fazer muito, ter que fazer mais, ter que ser 3 vezes mais. Você se permite procrastinar, apesar dessa pressão que eu acho que com o tempo a gente vai falando e vai desconstruindo e largando? Olha, eu estava preparando alguma resposta que tivesse a ver com essa questão racial, porque até nos bastidores, né, eu estava comentando com a Brisa que existe algo do qual eu não posso fugir e nem quero, que é o fato de ser uma mulher negra. Né? Eu sou e é assim que eu sou. E se pudesse escolher, nasceria negra de novo. Mas esse é um lugar social que a gente entende quão cruel pode ser. Então, para mim é muito difícil, enquanto mulher negra, me permitir não ser perfeita. E não quer dizer que eu me ache perfeita. Não. É justamente porque eu não me acho que eu sofro. Eu sei que eu não sou e eu quero ser. E tudo que eu faço, eu quero fazer com excelência. E eu acho que isso não tem nada a ver com nenhum discurso meritocrático e de me colocar como a melhor profissional possível, mas de como eu quero me enxergar e como eu quero que as pessoas me enxerguem, porque eu estou sempre esperando o próximo baque. Eu estou sempre esperando a próxima pessoa que vai me cobrar por que eu não sou genial. Então, tudo que eu faço, eu quero ser muito genial. Só que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu tenho o meu trabalho na Soco, eu tenho o meu trabalho no Clube de Criação. Eu tive um coletivo feminista durante 6 anos que eu precisei, a muito custo, abrir mão, justamente porque não cabia mais na minha vida, em questão de tempo. Eu não tinha mais agenda. Eu estudo cinema. Eu estou começando um projeto de um curta e eu quero fazer muito bem feito. Nossa, eu já estou exausta, eu vi, desculpa. Então, eu só de acompanhar esses eu estou sempre exausta, sabe? Eu estou sempre exausta. E aí parece que tudo na minha vida vira um trabalho, até os hobbies. Né? Até o que eu faço por prazer vira um trabalho. Gente, eu sei que rola uma identificação aí. Então, para mim, quando eu finalmente procrastino, eu me sinto uma criminosa. Tipo, como assim eu não estou sendo produtiva? Sabe? Então, eu não consigo. Até eu sento na frente da TV, do computador, para ver um filme que é o meu momento de lazer. Tipo, vou ver um filme que eu quero muito ver e tal. E eu começo a analisar tecnicamente o filme. Não, porque o movimento de câmera... Pô, Gabriela, fotografia tudo. Foca na narrativa, Marcela, e daí a fotografia. Exato. Gente, olha esse jogo cênico, que show, sabe? Não, mas eu faria diferente. Esse final eu ia mudar, eu acho que o diretor não acertou aqui. Então, são pequenas ciladas que a gente se coloca. Então, para mim é difícil esse momento de descanso, porque até o descanso acaba virando um trabalho. Mas é uma coisa que, tudo bem, chega um momento que você identifica que não é saudável, então não é sustentável você se manter nesse ritmo, você precisa fazer um exercício de, cara, dá um passinho para trás e se permite pegar leve um pouco e só ser humano, né? Ser humano, assim, ser humano falho, se permite a mediocridade, né? Então, tem coisas que eu estou muito lutando para não virar um trabalho, porque eu quero ser medíocre, eu quero ser ruim nisso. Mas mediocridade não é um sinal de que seja menor, é médio, médio é bom. Exato, é médio, sabe? Porque eu não preciso ser excelente. Por exemplo, um hobby que eu gosto muito de fazer é pintura, adoro pintar. Pelo amor de Deus, não abra uma loja, não vai vender. Não vou. Era isso que eu ia pedir. Você não quer falar por que a gente se entreolhou quando ela falou sobre os hobbies? Gente, a gente pode falar? Da monetização dos hobbies? Claro. Não, mas a gente pode falar... Pode, né? Monetizamos o hobby da leitura. E aí deixamos de ler por prazer e passamos a ler por trabalho. Juntas, unidas. Mas lendo. E aí era tipo assim, a gente tava conversando sobre isso, né? E falando, nossa, mas esse livro é assim, assim, assado. Só que se você estivesse lendo pelo seu lazer, a percepção que você ia ter era completamente diferente. Porque é uma leitura que você faz, aí você tá aqui, ó, isso aqui é tal coisa. Aí eu anoto do lado.
não é, deixa de ser prazeroso e são coisas muito pequenas do nosso dia a dia que dão um pouquinho de trabalho, não, de prazer, né, Mar? E que não é feito no horário de trabalho. Isso que eu ia perguntar, porque a gente tá falando sobre procrastinação, mas a gente tem, todo mundo aqui é da indústria criativa, né? E quando a gente pensa que criatividade, na verdade, ela só existe também no olhar do vulnerável, do espontâneo, da percepção sensível. E esse campo, ele não tá atrelado à produtividade, né? Eu sempre brinco assim, né? Quando a gente fala de departamento criativo, né? Eles precisam de um certo distanciamento do processo mais chatinho, mais duro, porque no final eles precisam ter um pouco dessa expansão para pensar, né? E a partir do momento que a gente está falando que a procrastinação, ela é... eu tô procrastinando, isso me traz angústia. Não, na verdade é um processo, é um esvaziamento ali que você tem para ser mais sensível para as coisas. Então eu acho que ele é super importante. A gente não vai conseguir ser criativo sem esse momento. Não existe esse espaço. Se eu sou produtivo o tempo inteiro, eu não vou conseguir ser sensível às coisas que não são tocáveis, que é o que faz uma ideia de repente acontecer, sabe? Absolutamente. No livro da Jenny Odell, do Resista, sobre a economia da atenção, justamente ela fala isso, que assim, se no futuro a gente não vai ter arte, porque a gente está cada vez mais dentro de uma sociedade em que toda hora, nossa, precisa ser um possível ganha-pão. Então essa monetização dos hobbies não é à toa, porque é um estímulo também até cultural. Então você vê uma pessoa que é muito talentosa, um exemplo aleatório, bordado. Eu falo, mas por que você não começa a vender? Sabe? É um costume nosso de querer monetizar aquilo que era antes uma paixão e todo mundo sabe. Monetize uma paixão, perca uma paixão. Tudo bem, você vai passar a ter uma renda daquilo, não tem o menor problema. Mas como que a gente consegue ter pequenos espaços mentais para que a criatividade surja, para que o tédio também não seja um inimigo do que a gente está falando? E aí eu queria entrar na pauta sono, que eu acho muito importante. Eu não sei se vocês sabem, mas tem num evento da Fast Company, um CEO, um diretor do Netflix, desculpa se eu estiver falando o cargo errado dele, falou que o maior concorrente da Netflix não é a Amazon ou a HBO, falou que o maior concorrente da Netflix é o sono, porque ele fica lutando contra. Como anda o sono de vocês? Complicado a gente responder isso nesse momento de pandemia, que todo mundo ficou meio louco da cabeça, meio ansioso, e obviamente isso impacta o sono, né? Eu perdi o sono essa noite antes de vir pra cá, porque eu fiquei justamente me questionando como que seria a minha imagem estando aqui com vocês. Tá linda. Tá linda, pele maravilhosa, hidratadíssima, hidratadíssima. Gente, isso aqui é muito dermatologista, inclusive recomendo, vão no dermatologista. Aceite o elogio, Gabi. Obrigada. Obrigada. Ao vivaço, gente. Ao vivaço. Eu saí de casa pra isso. Eu falei que ia ser, eu comentei com a Brisa que esse papo ia ser uma sessão de terapia. Acertei. Sono. Eu acho que a gente desvalorizou o sono justamente quando a gente começou a pensar como monetizar tudo e que o sono passou a ser um defeito. Sabe aquela máxima? Trabalha enquanto eles dormem? Tipo, não, gente, eu quero dormir enquanto eles dormem também, sabe? E também porque se você não fizer isso, nada vai fluir. Uma noite de sono ruim ferra seu dia inteiro. Então, como é que você vai ser produtivo? Como é que você vai encontrar prazer nos seus hobbies se você não consegue ter uma noite de sono com qualidade? Mas como ter uma noite de sono com qualidade se você se cobra tanto e o seu cérebro não desliga, sabe? Então, é um ciclo meio doentio que também faz parte daquela máxima de você se autoavaliar para entender onde que está o erro, entre muitas aspas aqui, para você conseguir se readequar e ouvir o seu corpo, né? Então, gente, durmam. E como é que você tem qualidade de sono se você dorme, antes de dormir tem uma telona na sua cara? Exato. Como é que desconecta pra dormir, Brisa? Eu, no meu caso, tenho 2 filhas, então assim, eu não durmo há 3 anos, literalmente. mas fora isso, assim, agora falando sério, eu acho que essa questão das telas é muito importante, né? E acho que a tela, e hoje, né, a gente tem trabalhado isso, principalmente dentro do nosso núcleo ali na agência, mas acho que é um debate muito importante, que assim, hoje você não tem interrupção por conta dos aplicativos. Então, assim, o WhatsApp vai aparecer e, eventualmente, uma mensagem de trabalho vai estar em meio a, enfim, um sticker que você recebeu de um amigo. Então, assim, é muito difícil você estabelecer essas barreiras, é muito complicado fazer isso. Aí, esse momento, né, que você vai pro teu quarto pra descansar e você tem um celular do lado, aquilo é um alerta o tempo inteiro que tá faltando alguma coisa, tem sempre alguma coisa pra você olhar. Seja no Instagram, seja no seu e-mail, seja a temporada do Succession, vai ter algum momento que você vai precisar estar consumindo alguma coisa. Que tá incrível, gente.
melhor série, mas enfim. que é aquilo? Mas é isso, você quer participar daquilo, então isso gera mais ansiedade. Então eu acho que essa dica de sair das telas, tentar manter um quarto ali, né, sem tela, sem TV, acho que ajuda bastante. Eu acho que assim, exercício físico, meditação, são coisas que eu acho que fazem toda a diferença também, assim, nesse processo do sono. Mas é difícil, acho que como a Gabi comentou, essa questão da gente se cobrar e dessa ansiedade, ela atrapalha muito o sono. Então também é isso, tem que ter terapia em dia também por conta de sono, enfim. Mas é uma questão bem complexa, mas acho que a questão da tela, ela só vai atrapalhar, porque vai estimular ainda mais essa ansiedade que a gente tem. Eu acho que a gente precisa aprender a ser mais gentil com nós mesmos, como a gente é com um amigo. Porque quando um amigo seu tá mal, você vai ser muito legal com ele, você vai ser muito compreensiva com ele, vai conseguir enxergar coisas que ele não tá conseguindo enxergar. Por que a gente não consegue ter esse mesmo grau de gentileza com nós mesmos, né? E falar, cara, não, se eu falhei naquele dia, não é porque eu sou menos inteligente, não é porque eu sou menos importante, é porque, cara, acontece, falha, sabe? E tudo bem. Eu ouvi isso ontem, porque eu fiz uma série de stories X no Instagram e eu errei a grafia de uma letra. E eu vi isso depois de umas 3 horas. Então já tinha, sei lá, 500 visualizações, as pessoas viram que eu escrevi foge com J. Eu falei, gente, eu sou redatora. E eu errei o J, era G. E eu fiz um story me retratando, tipo, gente, desculpa pelo erro grotesco. E as pessoas comentando, Gabriela, calma. Tá tudo bem, né? São letras, tá? Ninguém liga. Literalmente ninguém tá ligando pra isso, sabe? Então, acho que essa gentileza que a gente precisa aprender a ter com nós mesmos, que pode facilitar tudo isso, o sono, você ter o tempo para atividade física sem se preocupar, você comprar alguma coisa para você também oferecer carinho para outra pessoa, porque eu realmente acho que se você não conseguir ser carinhosa consigo mesma, todo o carinho que você despeja no outro vai ser muito mais uma projeção do que de fato um sentimento. Comecei a devaneio, gente. Eu já tô assim. Isso. Eu também, eu tô assim já. Mas eu acho que é isso, assim, todo esse exercício, essa autoavaliação que eu tô aqui falando, pra mim, ela passa pelo caminho do autocarinho, do autocuidado que vai além do skincare, sabe? Gente, eu aprendi há umas 3 semanas, tá? A me dar o carinho do sono real. Tipo, 1000 coisas que eu fiz. E aí teve um dia que deu, sei lá, 5h30. E aí eu falei, caraca, eu queria dormir. Aí eu dormi. E eu acordei no dia seguinte, tipo, sei lá, 9 da manhã, assim, ó. Plena. Uma nova mulher. Porque eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer mais nada daqui pra frente. E eu tô cansada, eu vou dormir. E tipo, foi o melhor carinho que eu me fiz. Exatamente. 9 da manhã do dia seguinte eu era uma joia. Eu falo isso pra todo mundo. Essa história de trabalho enquanto eles dormem, desde que começou o home office, eu não tenho a menor vergonha. Eu cochilo todo dia depois do almoço 20 minutos. E porque assim, o mundo não vai acabar. 20 minutos é o mínimo. E assim, eu volto tão melhor, tão mais viva. Então assim, se existe alguma vantagem do escritório ter invadido a nossa casa, é que a gente tem uma naninha depois do almoço. Mas acho que é isso. E eu acho que a Gabi trouxe um ponto super importante, né? Da autogentileza, né? Que é essa história do cuidado com a gente, como a gente cuidaria do próximo e como essas coisas, elas estão muito conectadas, né? Essa coisa do se permitir a soneca, a gente já fala, se permitir a soneca. Gente, por que não, né? Durante o teu espaço inteiro do dia, você dedicar tempos pra você, que é a pessoa mais importante pra você, assim, não tem ninguém que você deveria agradar mais que você mesmo, né? Mas ao mesmo tempo a gente é sempre levado pra não, eu tenho que colocar a produtividade na frente, eu tenho que ficar preocupada, mas acho que esse olhar gentil com você é que vai te guiar aí e vai fazer você se sentir uma pessoa segura o suficiente pra tirar essa soneca e mesmo assim entregar suas coisas e fazer a vida acontecer, né? Perfeito, Bri. Gente, inacreditável, mas chegamos no último bloco. O nosso último bloco são as rapidinhas de Mulheres em Ambição. Vamos fazer algumas perguntas rápidas, mas não rasas, definitivamente. Exatamente, não rasas. A vocês, mas vamos lá. Em um tweet, o que é ambição pra você, Gabi? E depois Brisa. Eu acho que a ambição é me permitir enxergar onde eu posso chegar e saber que eu posso almejar esse lugar. Nossa. Linda, meu Deus. Maravilhoso.
Acho que primeiro, desculpa, é rápido, mas só um ponto. Acho que assim, a gente sempre colocou a ambição num lugar muito negativo, né? A gente sempre colocou a ambição como uma coisa muito num território de crueldade, de que eu preciso agir com cautela, ser frio e calculista para chegar nos meus objetivos. E eu acho que de alguma maneira a gente se sabotou também nessa história, né? Eu acho que a ambição é quando você tem um foco, né? Um objetivo muito claro e você persegue esse objetivo olhando muito para assim, os desafios, passando por esses desafios, mas com a mira ali onde você quer chegar. Eu acho que quando você consegue ter essa visão, saber muito bem e ir atrás. Então isso para mim é ambição e é positivo. Eu acho que a gente precisa legitimar um pouco a palavra e fazer parte do nosso vocabulário, porque isso também nos traz foco, nos traz movimento para alcançar os nossos sonhos. Então eu acho importante isso. Assinado embaixo. Um conselho que vocês estão felizes por terem ignorado. Olha, ainda partindo desse local social de mulher negra, eu, como filha de empregada doméstica, eu ouvi quando era... Eu tô aqui assim, ó, amigas. Eu ouvi quando era mais nova, adolescente ainda, que eu não devia me preocupar em estudar, porque eu devia seguir o mesmo trabalho da minha mãe. Então, haviam pessoas do meu entorno que falavam para minha mãe me colocar para trabalhar em casa de família quando eu ainda era muito nova, tipo 13 anos. E eu fiquei feliz que minha mãe e eu ignoramos o conselho. Uau. É muito difícil essa pergunta, né? Porque tem vários conselhos que eles ficam até adormecidos porque a gente meio que cancela, né? Mas eu já ouvi conselhos do tipo, esse não é um lugar que é um espaço de mulher, essa não é uma sala que você deveria estar ouvindo essas conversas, porque você é uma menina muito jovem, enfim. Então, e eu nunca ouvi esses conselhos, eu sempre fui uma pessoa que me coloquei em desafios que as pessoas às vezes não acreditavam como possível para eu estar ali, e sempre me coloquei ali. Então, eu acho que esse é o conselho, quando alguém me disse que aquele lugar, aquele ambiente não era um ambiente para que eu me desenvolvesse, e eu que sou a pessoa que decide que ambiente que eu devo me desenvolver. Sensacional, gente. E um conselho que vocês estão felizes por terem seguido? Recentemente, quando eu voltei a estudar, eu virei uma estudante de cinema, tipo, do nada, tipo. E aí eu cheguei com uma amiga minha e falei, mas cara, eu vou terminar esse curso, já vou ter 30 e tantos anos, quase 40. Ela falou, daqui tantos anos você vai ter 40 anos da mesma forma. A diferença é que você vai estar formada em cinema. Maravilhosa! Nossa! Eu, tipo, blowing mind, sabe? Foi muito bom. Amigas, para pedir palavras de afirmação agora que você tem essa lição. Tem esse canal maravilhoso. Uma vez eu ouvi um conselho que ele foi quase como um feedback negativo, mas eu me apoiei como um conselho para a vida, que é ouça antes de você falar. Né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, quando a gente chega num lugar, a gente ouvir um pouco e fazer essa leitura. Eu era e fui uma adolescente muito ansiosa, que queria falar, que queria me posicionar, que queria fazer o meu território acontecer. E muitas vezes eu não ouvia e não percebia o ambiente, não entendia um pouco, até me deixava mais fechada para aprender com o outro. E essa é uma coisa que eu ouvi uma vez de uma maneira bem enfática e para mim virou um conselho para a vida. Muito bom. Qual o melhor descanso para vocês? Melhor descanso pra mim? Eu comprei uma guitarra na quarentena, também, tipo, do nada. Sério? Estão 100% conectados. Não, sério. Uma semana em dezembro, ano passado, assim, vou comprar uma guitarra, pá, né? Conselho de uma amiga também. E eu sou muito mal tocando guitarra ainda e é maravilhoso isso, é muito bom. Esse local de aprendizado, o processo, sabe? Então, pra mim, esse descanso é pegar uma guitarra e tocá-la muito mal. Eu amo. Ai, tem vários momentos. Eu amo ouvir música, assim, músicas que só eu gosto, alto, sozinha, no banheiro, dançando. Isso eu descanso muito, mas eu gosto daquele descanso clássico, assim, deitar no sofá, comendo alguma coisa que eu gosto muito, assistindo Netflix. É um descanso que eu gosto bastante. Que bom que a gente tá tão musical, porque talvez vocês escutem a escola de música que tá aqui atrás. E é isso, é vida real, gente. Falta uma pergunta pra elas. Que atriz interpretaria vocês em um filme sobre a carreira? Sobre as suas carreiras? Olha, eu queria muito que a Cris Viana me interpretasse, porque eu amo a Cris Viana. Há 15 anos eu olho a Cris Viana e falo, gente, que mulher. Então ela é meu modelo. Olha, ambiciosa, Tá bom? Vestindo o crachá da ambição.
Queria que fosse Meryl Streep, porque se Meryl Streep me interpretaria, significa que minha carreira seria, assim, algo... Digno de Oscar. Digno de Oscar, então é isso. Amei! Ambição. Gente, muito obrigada pelo papo, pela entrega. Já conheci a Brisa, já era fã dela. Gabi, agora sou 100% sua fã também. Que honra receber vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu amei, gente. Estamos entre amigas aqui. Um papo de madames. Eu amei. Me senti muito chique. Você é chiquérrima. E a gente fica por aqui, mas não vou embora. Logo mais a gente tem mais um talk do Mulheres e Ambição. Atenção para o toque de 5 segundos. A gente começa então a nossa segunda mesa do dia, falando sobre planejamento financeiro, saúde mental, equilíbrio. Isso tudo anda junto para que a gente chegue lá? Existe o lá? Então vou começar falando contigo, Kelly, falar sobre ambição e sobre sucesso. Às vezes você quer um caminho que poucas pessoas conhecem de fato, né? Para você, qual que é a importância do planejamento financeiro e do descanso para o chegar lá, se é que ele existe? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu adoro essa pergunta porque isso se conecta com o meu eu criança. Eu sou guria do interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha que faz fronteira com a Argentina. E quando eu era adolescente, o meu pai faliu. Então eu sou filha única de pais separados de classe média falida. E quando eu fui escolher a minha profissão, eu foquei absolutamente na minha independência financeira. Seja qual fosse o meu título, a minha profissão, o meu cargo. Eu queria independência financeira e eu não queria repetir os mesmos erros do meu pai. Então eu tive muitos bons exemplos na minha vida do que não fazer. E por isso eu cursei administração de empresas, né? Uma escola mais generalista que pelo menos ia me ensinar a administrar minha própria conta bancária ou quem sabe um microempreendimento ou até uma grande multinacional, para que eu não tivesse os mesmos erros, que eu conseguisse executar um trabalho com mais planejamento, com mais resultado, e isso refletiu muito na minha vida. Então, eu ralei, eu estudei, eu fui muito autodidata também, em busca, sempre focada na minha independência financeira. Sensacional. E aí, olhando por uma outra perspectiva e falando um pouquinho também sobre saúde mental e os nossos limites, às vezes essa ânsia pelo trabalho pode ser um combustível para que a gente desrespeite mesmo alguns limites nossos. Falar sobre esse assunto com cada vez mais frequência é um sinal de que a nossa geração está alerta ou que a gente já se perdeu e está todo mundo enlouquecendo e trabalhando constantemente, cada vez mais? Enlouquecidos, né? Enlouquecidos. Fim do painel. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. A questão é que eu acho que talvez um pouco das duas respostas, das duas perguntas, na realidade, mas eu acho que a gente se perdeu no meio do caminho, porque antes a gente achava que ser bem-sucedido era quando você conseguia conciliar o seu trabalho com um momento de lazer, sei lá, umas férias de final de ano. E hoje em dia a gente passou a medir o nosso valor pessoal, toda a sua imensidão enquanto ser humano, enquanto mulher, com base na quantidade de horas que você é produtiva, por exemplo. E quando a gente tem essa percepção de que você vale o que você trabalha, porque afinal de contas o trabalho dignifica o homem e a mulher, se ela der sorte, é o seu valor, a sua identidade passa a ser abarrotada ao seu trabalho, amarrotada ali, associada. Então é cada vez mais difícil que a gente se desprenda desse conceito, porque afinal de contas é quem a gente é. Então não existe a possibilidade de você parar para descansar. O descanso não deixa de ser visto como algo que você precisa e passa a ser visto como uma recompensa. Assim, uma coisa que você pode chegar lá. Não que é seu por direito e você precisa disso, sabe? Eu acho muito interessante o que vocês estão falando, até unindo um pouco das duas respostas, quando você fala de recompensa, porque eu acho que como seres humanos, assim, a gente precisa de recompensas para cada momento que a gente entregou trabalho e até em alguns momentos algum nível de sacrifício. Mas quando a gente fala sobre exaustão e planejamento financeiro, muitas vezes a recompensa que está ao nosso alcance é o consumo.
Então, eu tô exausta, eu tô trabalhando o dia inteiro. Eu vou entrar numa loja virtual, vou comprar alguma coisa. Nossa, eu tô tão cansada. Não vou cozinhar, eu vou pedir um delivery. E a minha sensação é de que, assim, o planejamento financeiro fica muito falho em uma sociedade do cansaço. Faz sentido pra vocês? Faz sentido, faz sentido. Eu acho que antes até da gente pensar nessa sociedade do cansaço, a gente precisa fazer uma conta que a gente não foi ensinado desde cedo, que é matemática financeira, que é planejamento financeiro, educação financeira. A gente não tem isso, a gente aprende geografia, biologia, química e a gente até estuda matemática, física, mas a gente não estuda como aplicar essa conta na nossa vida. Total. A gente não sabe quanto a gente ganha e a gente não sabe quanto a gente gasta e por isso a conta não fecha. Eu preciso gastar menos do que eu ganho. Isso é óbvio, não é mesmo? Enfim, então assim, cálculo básico, né? A gente precisa saber quanto ganha, quanto gasta, para ter um planejamento financeiro, para daí tu pensar, pô, vou ter uma reserva de emergência caso aconteça uma emergência, que pode ser uma doença na família, enfim, alguma coisa que tu precisa fazer em relação a alguém perdeu um emprego, precisa estar sem trabalho. Uma pandemia. E diga-se de passagem, assim, reserva de emergência nada mais é do que tu ter 6 meses de vida financeira guardado. Pode falar sobre isso. Caso tu perca teu emprego e tu não tenha fonte de renda, tu tem 6 meses de vida financeira guardada onde tu te sustenta. Quem consegue, Kelly? Exato, Eu fico pensando, fazendo esse contexto... Eu vou me jogar no chão. Desculpa, eu não vou mentir, eu acho muito difícil. Pelo amor de Deus, gurias. Tem até um meme circulando aí, que é um tweet, na verdade, que viralizou, que as pessoas, enfim, a pessoa que fez o tweet fala que a gente precisa de 3 empregos. Um para você fazer a sua reserva de emergência, um para você gastar com as coisas que você precisa e um para você pagar seus momentos de lazer. Então, para ir para o supermercado, atualmente. E abastecer seu carro. Então, abastecer o carro. Vocês estão esquecendo uma coisa muito importante, o eu do futuro. Era isso que eu ia falar. E a aposentadoria. Eu adoro sabotar ele. É mesmo. Quem é o eu do futuro? Ele que lute. Ele que lute. Não, sabe o que eu Tô ia brincando, perguntar? você tem coragem. Mindfulness aqui e fucking agora, pra sempre. Kelly, eu acho que você pode falar muito melhor, mas fazendo um recorte que é muito nacional mesmo, eu percebo muito isso em relação aos brasileiros especificamente, que a gente tem o péssimo hábito de achar que o amanhã jamais chegará e aí a gente vive o dia como ele fosse o último e a gente cai nessa cilada do eu vou fazer porque eu mereço e eu tô cansada e aí chega dia 30 do mês, você pediu 30 deliveries, foi lá 80% do seu salário em relação a isso e aí? Mas tu sabe que isso é cultural, né? Isso é cultural. Isso é cultural do brasileiro. 90% da população brasileira não sabe investir, não investe. Por quê? Porque é complexo, é difícil, é uma sopa de letrinhas, a gente não sabe o que fazer com a nossa grana. Nos Estados Unidos, 90% dos americanos investem desde cedo. Gente, mas eu acho que existe também, e aí na verdade é uma pergunta, existe um recorte geracional nessa consciência, porque não é um assunto que eu conseguiria falar com a minha mãe, porque minha mãe não teria como pensar em fazer planejamento financeiro da realidade em que eu vim, né? Porque a gente tem que sempre também passar por essa régua. É geracional, pode ser que daqui pra frente mude, pode ser que falando mais sobre isso, as próximas gerações tenham mais consciência até pelo futuro delas? Não tenho dúvida, porque antigamente, quando a gente não tinha o Instagram, não tinha internet, a gente não tinha referências femininas no mercado financeiro, falando sobre educação financeira, falando sobre investir, falando sobre o eu do amanhã, o eu do futuro. Então, hoje a gente tem meninas que se inspiram em mulheres que estão ocupando posições de motivação para as meninas terem uma educação financeira, para se planejarem para uma viagem, para uma pós, para uma faculdade, ou para ajudar a família, para, enfim, dentro da sua realidade, dentro do seu universo. Então eu acho que eu sou uma pessoa extremamente otimista, então eu acho que a tendência é super melhorar. E assim, eu tenho 2 filhos, então eu acredito que o que eu faço hoje só vai refletir quando os meus filhos forem adultos, entendeu? Hoje, a gente está colhendo os frutos das mulheres que queimaram o sutiã por nós. É isso que a gente está vivendo hoje. É através dessas disrupções, dessas mulheres icônicas, dessas pessoas que lutaram e lutam para conquistar seu espaço, que a gente vive o que a gente vive hoje. E a gente está fazendo o nosso trabalho hoje para a próxima geração. A gente não vai sentir agora.
Por isso eu me arrepio. E ela se arrepiou mesmo. Mas eu acho muito importante, quando a gente fala sobre planejamento financeiro e mulheres, lembrar que é uma questão também histórica. A gente tem uma herança cultural. Faz mais ou menos 50, 60 anos que a gente pôde abrir uma conta no banco sem que nosso marido tivesse da autorização. Só 50 anos atrás. Obrigada, amiga. Mas, Temos assim, alguém conferindo os dados. É muito pouco. É muito recente. Sim. Então, assim, só que a realidade do Brasil é completamente oposta. A gente está falando de mais de metade dos lares brasileiros sendo liderados por mulheres, muitas vezes mulheres sozinhas. Então, assim, como que isso também não tem um recorte na hora de nos educar? Vamos lá, mulher é muito importante, porque a gente sabe, liberdade financeira é uma liberdade que a gente vai ter para sair, possivelmente, de uma relação abusiva. A gente sabe quantas mulheres estão em relações absolutamente tóxicas porque tem dependência financeira. Então, assim, eu queria saber um pouco de vocês, e principalmente você em consultório. Assim, você acha que as mulheres ainda carregam um pouco as consequências disso? A gente lida pior com o dinheiro no sentido emocional da coisa? Eu acredito que sim, mas antes de responder sua pergunta, me permita voltar para o que você estava falando, dessa mudança geracional em relação ao conhecimento que hoje em dia a gente tem em relação à educação financeira. Eu acho que hoje a gente tem o privilégio, e aí falando de mim também, das pessoas que estão são mais novas do que eu, a gente está passando por uma onda muito bacana de democratização de conhecimento. Então você entra no Instagram, você tem acesso a milhares de educadoras financeiras, mulheres, e que trabalham, inclusive, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma pessoa que é muito referência para mim. O nome dela é Amanda, o Instagram dela é Grana Preta. Para, ela foi do Bom Dia Ópera. Maravilhosa. A gente gravou junta. Estávamos com a Amanda na semana passada. E ela é minha... Beijo, Amanda. Ela é minha conterrânea, inclusive, ela mora em Salvador. Pois é. E assim, cara, putz, será que a minha mãe tinha esse acesso? Minha mãe nem é uma pessoa, né? Minha mãe tem 53 anos, mas não tinha essa coisa dela entrar no Instagram e ter um conteúdo de qualidade ali, gratuito, tipo, pra ela fazer o uso que ela quiser e bem entender. A gente é muito privilegiado nesse sentido. E se não for Instagram, você tem videoaula no YouTube, onde as pessoas ensinam gratuitamente também a como fazer uma reserva de emergência, a como investir, porque de fato não é um negócio tão fácil. Mas também não é impossível, né? Ainda mais que as pessoas estão ali fazendo videoaulas gratuitas e mastigando o conteúdo. E não é um negócio que sempre existiu. Então, a gente poder consumir hoje torna a nossa geração e as futuras gerações talvez mais bem preparadas, né? Para lidar com suas finanças. Voltando para sua pergunta, eu acho que grana é sempre um assunto muito delicado para falar com mulheres, porque especificamente não é só trabalho. Quase nunca é. Então, tem aquela coisa das múltiplas jornadas, que todas nós já estamos exaustas de saber e conhecer. E é uma demanda que eu recebo semanalmente, assim, de mulheres que estão exaustas, à beira de um burnout ali, um negócio que já está muito próximo, e que elas anunciam pra mim, eu não consigo pedir licença. Mesmo que seja uma licença remunerada, já que dinheiro é sim importante, a gente precisa mais do que nunca para sobreviver. Não consigo pedir licença porque eu me tornei o meu trabalho. Eu sou o meu trabalho. E aí eu fico preocupada e eu anuncio isso para elas. Eu preciso te dizer, eu tô preocupada em ouvir isso, porque o que estava acontecendo? Qual foi o contexto que você decidiu associar a sua identidade pessoal à sua ocupação? Ixi, sabe? minha filha, então eu preciso de uma consulta contigo, porque eu tô com esse problema. Gente, eu ia fazer exatamente essa pergunta. Eu tô com esse problema. Mas é que saber, nem sempre, quando vai para um âmbito emocional e enraizado das coisas, significa que você vai saber agir. Eu sei Grana Preta, Nath Finanças, Natália Arcuri, se elas aparecerem aqui agora, eu me escondo ali atrás, assim. Não é porque eu sei que no final do mês eu não penso... Precisava, Marcela, ter pedido tanto? Delivery, né, bonita? Então, assim, eu acho que o fator emocional do dinheiro é
na verdade, talvez o mais crucial no contexto que a gente vive. O que você acha, Total. Hobbs? Gurias, desculpa. Desculpa. Não sabia o que é. Dinheiro é 100% conectado ao emocional. Bom, primeiro a gente tem crenças limitantes sobre o dinheiro. Primeiro que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é sujo, que dinheiro é isso, que dinheiro é aquilo. Então a gente já começa com crenças limitantes que a gente já se afasta da grana, né? E aí depois tu tem toda essa questão emocional do pertencimento. Eu estou com esse grupo, então eu vou me vestir dessa forma, eu preciso consumir estas coisas, eu preciso ir neste e naquele restaurante, eu vou fazer um petit comité na minha casa, eu vou pedir um sushi no delivery. E aí vai no teu... Isso é emocional, porque tu tá pertencendo àquela atmosfera que gasta a tua grana. E a gente precisa ser um pouco mais consciente. E eu acho que está mudando, eu acho que as mulheres estão ficando mais conscientes. E no quesito investimentos, mulheres investidoras, e eu falo isso porque na Warren, dos nossos clientes, 40% são mulheres. As mulheres têm um perfil, mulheres que investem, tá? Que já têm uma organização financeira, elas têm um perfil muito mais racional do que os homens investidores. Os homens investidores são um perfil emocional, que apostam em bolsa, querem fazer day trade, comprar e vender ações, eles agem mais na emoção. A mulher, porque tem toda essa bagagem de contexto histórico, de perrengue, de chegar numa maturidade de finanças e conseguir guardar o seu dinheiro, quando ela for investir, ela vai ser muito mais conservadora, investir em produtos de baixo risco. Então, assim, no mundo dos investimentos, os perfis também são um pouco diferentes. Agora, a mulher que não chegou lá, que não tem essa educação financeira, que não tem o perfil de investidora ainda ativa, essa pode ser, assim, um pouco mais emocional. E qual que é o caminho que a gente faz junto para chegar no primeiro limite, para dizer, daqui, não vou gastar mais porque eu vou investir? De verdade mesmo, assim, nunca tive esse, embora exista Nath Finanças, tem N recursos, principalmente no ambiente virtual, mas e o clique ali no dia a dia? Eu acho que a gente tem viradas de chave e a gente também é feito de ciclos, né? A gente tem momentos e momentos da vida. Eu acho que quando a gente começa a amadurecer, a gente começa a se organizar dos nossos objetivos de vida. Por exemplo, reabriram as fronteiras, vou até falar uma coisa meio besta, reabriram as fronteiras, vou planejar uma viagem com a minha família. Pô, esse planejamento de tu juntar dinheiro para uma viagem, ou de tu juntar dinheiro para a faculdade das crianças, ou tu fazer um objetivo que não seja aleatoriamente uma reserva de emergência, mas que aquele objetivo converse contigo, que tu te conecte emocionalmente com ele, que essa conexão emocional faça tu guardar dinheiro ali, é um começo, é um primeiro passo. Falando da minha perspectiva Eu amo de que qual você que já faz é um gancho. o limite. Quando é que esse clique chega? O que eu vejo na clínica, infelizmente, e aí, de novo, fazendo recorte nacional e cultural, é que as pessoas têm o interesse em começar a investir quando elas já estão próximas ao fundo do poço. Quando já tá tudo muito desorganizado. Especial, né? Já perdi o controle absoluto das minhas finanças, reserva de emergência, como? Eu não tenho a menor condição agora. Tá dando tudo muito errado. Aí eu pego um empréstimo no banco, quito minhas dívidas, mas a partir de agora eu não quero mais voltar pra esse lugar, porque foi um lugar muito ruim. Se tá todo mundo falando, quem entende, quem estuda sobre isso, que você precisa se organizar e reservar um pouquinho, eu vou fazer. Aprendendo com a dor, né? Exatamente. É a minha perspectiva, assim. Só gargalho. Eu acho muito louco, abrindo, né, já que a gente tá aqui, eu descobri que dava pra eu pedir coisa no cheque especial pra pagar em março. Aí eu falei, caraca, é a saída, 100%. Eu acho que assim, tem uma virada de chave muito importante. Não que eu não caia nesses limbos, mas quando você percebe que o banco não é generoso. E a gente tá na cultura de achar que os bancos são nossos amigos. É porque eles começaram a desenhar bonequinho. Cara, e fazer uma identidade visual, um negócio que pelo aproxima. amor de Deus, que mundo que vocês vivem, eu tô tendo... E tratar São os bonequinhos com a cabeça grande, com a cabeça pequenininha, sabe, o corpão. Então parece que eles são legais. E tratar o banco por nome de apelido, um negócio assim, sabe? Os nomes foram ficando cada vez mais fofos. Gente, É é só um pra pagar em banco. março, e daí que eu vou pagar 4 vezes mais? Olha que linda a cor do meu cartão. do futuro que lute. Exatamente. Será que dá tempo em março de descobrir um tio que morreu e deixou uma herança?
Eu ia te perguntar agora, a gente passou muito por essa questão do amadurecimento e aí como isso se reflete também na nossa relação com o dinheiro, né? Na virada da sua vida ali, quando chegaram os seus filhos, você tinha outras responsabilidades. Você acha que você amadureceu a sua relação com o dinheiro ou você estava pensando não só no seu eu do futuro, mas também no deles, assim, o futuro deles? E aí já estendo isso depois para falar um pouco sobre as vivências de mães e mulheres que estão em outras fases da vida e da relação delas com o dinheiro. Tu sabe que eu tenho um comportamento um pouco diferente do brasileiro em relação a isso. Eu morei 10 anos fora também e acho que talvez isso tenha ajudado. Mas eu não me preocupo com deixar algo para os meus filhos. Eu espero que eles construam o deles. Eu estou educando os meus filhos para eles construírem o deles e não... Você e o Bill Gates. Bom, obrigada. É verdade, não, porque isso é um ficam... movimento que está Porque acontecendo. eu não espero que eles achem que o que eu construí é deles ou vai ser automaticamente deles. Eu estou ensinando os meus filhos a não achar isso. Bem pelo contrário. Você é contra o conceito herança? Quem te fala aqui é uma mulher que tem uma família falida que nunca teve herança. Eu acho que isso pra mim foi um super impulso e um gatilho pra eu conseguir chegar nos meus objetivos e na minha independência financeira, na minha organização financeira. Eu gostaria que os meus filhos tivessem esse mesmo impulso, essa mesma impulsão e talvez eu tenha que negar herança pra eles para que eles consigam se desenvolver enquanto seres humanos e produzir e ser autossuficiente e autossustentável. Então você dá pra gente sua herança? Gente interessante. Assim, é porque Tem como adotar? Já aprendi as lições, entendeu? Então se precisar de gente pra ficar, a gente... Você já tem o impulso, a gente já tem o nosso impulso. Porque sabe o que eu acho? Agora você falou sobre isso, o lance do descanso é a paz da pessoa que sabe que tem herança. Não precisa, entrar no burnout, porque você, querendo ou não, você tem um colchão. Você tem E, gente, zona de conforto no Brasil que a gente vive... É tudo. Gente, o Bill Gates podia me ajudar se ele quisesse, não era um problema. Sobre isso, que eu falei, eu adoro a zona de conforto. Eu acho que a gente tá desconfortável há muito tempo pra falar, não, a vida acontece quando... Não. A vida às vezes acontece bem confortável e bem gostosa. Marcela, tem uma coisa que eu detesto e que é fruto do capitalismo, assim, essa ideia de que o seu sucesso precisa necessariamente ser associado a uma vida inteira de sacrifício. Essas coisas assim, de sofrer para aprender e sofrer para conquistar. Gente, não já basta tudo que a gente vive, meio caótico que a gente tá. Você precisa sofrer mais. Tudo bem, a zona de conforto, de fato, a gente não pode contestar. Se você fica ali muito estagnado, talvez isso te impeça de realizar mais do que você poderia, de explorar o seu potencial. No entanto, se ela é confortável, existe um motivo para que ela seja de fato confortável. A gente não trata o dinheiro tão bem na nossa sociedade, é uma coisa que é cheia de tabu, e especialmente para as mulheres até, assim, a gente sabe que dentro de uma empresa, por exemplo, homem e mulher competindo, é senso de BGE isso, eu estava lendo em 2018, saiu que as mulheres têm mais habilidades acadêmicas, são mais preparadas para uma vaga, mas o homem é contratado e ele recebe mais. Mas tu sabe por quê? Eu sei por quê. Porque a ele mulher é homem? não, porque a mulher não se sente digna de aplicar para aquela vaga e ela deixa de aplicar. Não tem um estudo também sobre isso. Esse estudo do LinkedIn para um homem se sentir apto para aplicar para uma vaga, ele precisa se sentir correspondente a, em média, 30% do que está sendo pedido. Tá. A mulher precisa se sentir correspondente a 90%. Tá. Talvez eu tenha errado os números, mas é uma proporção discrepante, sim. Sim. Dá um Google. Sim. Que bom você traz isso, porque aumenta a minha perspectiva. Mas, de maneira geral, que é o que a gente conhece, assim, a mulher é sempre associada àquela coisa do cuidado, e o cuidado não pode ser remunerado. Então, eu sofro muito isso na minha profissão, assim, que as pessoas falam da psicologia por amor. É por amor, porque eu amo muito ser psicóloga, eu amei fazer a faculdade, se eu pudesse voltava, porque foi a melhor experiência da minha vida. Mas amor não paga boleto, filha. Mas eu não vou pagar boleto e condomínio, aluguel, a ração de meu cachorro, que é caríssima,
com o amor que eu tenho às minhas pacientes e a profissão que eu faço. E a gente não entende que a nossa valorização, enquanto ser humano, inclusive, pessoal mesmo, tem a ver com quanto você ganha e o quanto você cobra por isso. Tem todo um movimento agora de realmente cobrar o quanto o trabalho custa, né? E a conscientização das mulheres, Sim. principalmente das microempreendedoras, de Sim. dizer, não peça desconto pelo meu trabalho vale isso. E tem um outro movimento também, que é sobre equiparação salarial entre homens e mulheres. Tem todo um movimento global, tem até um índice da Bloomberg, que é o Gender Equality Index, que tem várias empresas... É bonito, né? Bem bonita a produção. Obrigada. Ela veio aqui, ó. E a gata. Muito bonita. Parabéns. Obrigada, gurias. Obrigada. Então, esse índice, ele tem dentro dele várias empresas do mundo todo e empresas que seguem políticas de equidade de gênero. Então, são políticas contra assédio sexual, assédio moral, equiparação salarial, mulheres em cargos de liderança nas empresas. Então, assim, tem todo um contexto e todo um movimento justamente prestando atenção nessa equiparação salarial dos homens ganharem mais que as mulheres, porque a mulher tem mais tempo de licença maternidade e, historicamente, achava que a mulher tinha que ganhar menos, mas agora a gente tem a licença paternidade, que vem aí, né, mulher de 4 a 6 meses, homem de 30 a 60 dias. Então, as coisas vêm mudando para a gente poder ter uma equiparação salarial, uma comparação mais justa entre o trabalho feminino e masculino, né? Porque, na verdade, é igual, eu Esse acredito. é um assunto que me pega. Te pega? Pega. Me conta. Porque eu acho injusto. Mas óbvio que é. Eu sei. É por isso. Ah, Eu fico... é histórico, minha filha. Os nossos filhos talvez não passem por isso. Por isso que a gente tem que falar sobre isso E eu agora. espero que eles pensem no eu do futuro, porque eu não quero ninguém pegando cheque especial pra pagar em março achando que tá bem na vida. É. Gente, a gente tem um bloco final de rapidinhas de Mulheres em Ambição. Então a gente vai jogar a mesma pergunta para vocês duas. E aí, enfim, no final do nosso evento dessa semana, Marcela e eu também responderemos essas perguntas. Vamos? Vamos. Então, beleza. Em um tweet, o que é ambição pra você, Kelly? Ai, gurias, vocês deviam ter me dito Já isso. dei a conta. Essa moça. Vocês deviam ter me mandado isso antes pra eu pensar, pra gente fazer que nem aquele quadro da Xuxa, sabe? Uma cor. O medo. Você vai dizer qual é a sua. Ai, tá, eu sei qual é. Eu sei qual é a minha missão. Eu sei qual é. Bom, porque eu sou budista, então é morar no Nepal, em Katmandu. Tem um apezinho ali no centrinho. Pronto. Em um tweet, o que é ambição? Pra você. Qual é a sua ambição? Talvez seja mais simples. Ou não. Eu acho... Eu tentei ajudar. Eu acho que, de maneira geral, ambição é a que não tem gênero, tá? Eu acho que mulheres e homens são ambiciosos igualmente. E eu acho que a ambição é aquilo que faz com que você acorde e estabeleça um propósito. Eu acho que é isso. Agora pra não ficar desleal, um conselho que você fica feliz de ter ignorado. Em relação a quê? A vida, o que você sentir. Um conselho que eu fico feliz em ter ignorado? Roberta, não sei. Kelly. Uma vez me disseram assim... Ah, já sei. Pode ir. Tá. Uma vez me disseram assim, ó, Kelly, o mundo é mau. Não confie em ninguém. E aí eu decidi ignorar. Porque eu sou uma pessoa positiva e eu confio nas pessoas. E eu dou essa chance, até elas me provarem que eu tô errada. E muitas vezes eu tenho a oportunidade de encontrar pessoas que eu posso confiar e isso vale a pena. Maravilhoso. Um conselho que eu detesto, assim, e é um negócio que me marcou, não sei nem porque demorou tanto de vir, porque apesar de ter acontecido há muito tempo, eu era 3º ano da escola, né, o último ano ali do colegial, e aí aquela coisa de pré-vestibular, eu vou pra medicina, eu vou pra engenharia, e eu direito, e eu tava ali na psicologia. E aí dá até vontade de dizer o nome dele. Meu sonho é encontrar esse homem hoje em dia, assim. E aí eu tinha um professor. Não fala não.
Eu tinha um professor de biologia, o que me fez detestar absolutamente o conceito biologia, sabe? E aí ele falou, cara, você nunca vai se dar bem enquanto psicóloga. Essa é a pior profissão pra você exercer nesse momento. Você não quer dinheiro? Você vai morrer pobre. Que bom, porque foi um conselho, né? Ele tava me aconselhando a escolher medicina ou direito. E aí, eu sou psicóloga hoje em dia e eu pago as minhas contas. Girl fucking power! Pois é. Qual que é o melhor descanso pra vocês? A gente falou de trabalho. O melhor descanso pra vocês? Sem dúvida alguma, dormir. Eu amo dormir. Eu durmo muito pouco, mas eu amo dormir. Eu sinto um prazer dormindo, sabe? Adoro. É isso. Estar com o Mike, que é meu filho aqui, meu cachorrinho. Ai, gente, amor. Nossa, eu boa mãe, né? Não dormir. As crianças que durmam na casa da avó, pra eu poder dormir em paz. Não, realidade materna. Gente, agora pra fechar, porque acho que a gente entrou muito nesse rolê do herói, né? Qual fracasso trouxe vocês até aqui, hoje? Bom, a falência do meu pai foi um excelente exemplo do que tentar não fazer. É a mesma resposta. É. Tá vendo, gente? Pais que não pensam no eu do amanhã. Sabe uma coisa que me deixou louca na beira de um colapso nervoso? Que eu descobri há pouco tempo que quando os nossos pais morrem, as dívidas dele passam pra gente. Não passa nada, não Então passa. é que Calma. Não, porque assim, se a tua família tem algum bem no nome. Por exemplo, teu pai tem um bem no nome dele, mas ele morreu, mas ele tem dívidas. Ele morreu, aí em vez de tu herdar, por exemplo, uma casa, um apartamento, essa casa e esse apartamento vão pra quitar as dívidas, mas se sobra alguma dívida, caduca ali. Morre com a pessoa. Não, morre com a pessoa. Não recebe isso aí, não. Tá. Já me informei sobre isso, Que porque eu bom. também tinha essa Obrigada preocupação. por compartilhar, Não, Kelly. fica tranquila, a gente não herda. Herança não me deixa dívida. A gente tem aquele ditado, né, de herdar dívidas, mas não, na prática isso não acontece de verdade. Que coisa boa essa conversa. Então também é aprendizado, né? Deixam só traumas. Muito obrigada, gente. Pra marcar a terapia com a cara. Gente, muito obrigada. Foi incrível. Acho que foi uma troca que, assim, saiu super de tudo que a gente tava esperando e foi super enriquecedor, de verdade. Se quiserem dar um tchauzinho, esse é o momento. O que eu queria dizer pra vocês? Queria deixar um recadinho pra vocês se libertarem dessas amarras, né, da vida. Tentem não se deslumbrar com os elogios e não se abalarem tanto com as críticas. Tá. Eu tô vivendo um luto aqui porque eu amo falar. E aí você me convida pra falar, é tipo o melhor convite que alguém poderia me fazer. Então eu poderia passar o dia todo aqui. Mas eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu falei pra você uma vez, falei, Marcela, eu juro que eu sei falar outras coisas do que obrigada. Eu sei falar mais do que isso, mas eu só tenho a agradecer de verdade. Assim, é muito especial pra mim estar aqui com 3 mulheres que são incríveis e que eu admiro muito. E obrigada, óbvio, Marcela, Roberta e Kelly. Ai, meu Deus. As mulheres são tudo. São. É isso, temos? Fechou. Obrigada. Então a gente se vê amanhã? A gente se vê amanhã. Ai, queria. Até mais. Boa noite, óbvios.